Quando a gente olha para o cockpit de um avião, é uma parede de mostradores, medidores, luzinhas, botões, parece um caos completo, né? Mas, e se eu dissesse que tudo isso é, na verdade, uma sinfonia de informações perfeitamente organizada? E que ela foi toda projetada para responder às perguntas mais essenciais do voo. Imagina só, estar no meio das nuvens, sem ver absolutamente nada do chão. Como é que se sabe a velocidade, a altitude, a direção? E o mais importante de tudo, como saber qual lado é para cima? Olha, essas perguntas não são pouca coisa não. Elas são, literalmente, questões de vida ou morte. Cada instrumento que está ali naquele painel não está lá à toa, sabe? Ele existe para dar uma resposta clara e precisa para uma pergunta crítica que um piloto precisa fazer para conseguir voar com segurança. Então, vamos decodificar essa bagunça aparente, porque esse emaranhado de instrumentos é, na verdade, um sistema super organizado. É como se fosse uma extensão dos próprios sentidos do piloto. Para a gente começar a entender o painel, dá para separar essas dezenas de instrumentos em 3 grandes grupos. Primeiro tem os instrumentos de voo e navegação, que dizem onde o avião está e para onde ele está indo. Depois, vem os instrumentos do motor, que são tipo um check-up constante do coração da aeronave. E, por fim, os instrumentos dos sistemas, que ficam de olho em todo o resto, como o sistema elétrico, por exemplo. Nessa nossa análise aqui, a gente vai focar no grupo mais fundamental de todos, aquele essencial para controlar a aeronave no espaço, os instrumentos de voo. São eles os responsáveis por uma tarefa incrível, traduzir o invisível em informação vital. Pensa no primeiro grande desafio de um piloto, navegar pelo ar, um elemento que a gente não vê, que pode ser traiçoeiro. É exatamente aqui que entra um sistema muito engenhoso que usa a própria física do ar para nos dar respostas. Não é que nem um carro que é só medir a rotação das rodas, né? Um avião precisa saber a velocidade com que ele está cortando a massa de ar. Mas, como se faz isso? A resposta está na pressão. Esse conceito é a chave de tudo. Pressão dinâmica. É a força do vento batendo de frente. Quanto mais rápido o avião vai, maior essa pressão. O grande truque é como medir isso. O mecanismo por trás disso é fascinante. Tem um tubinho, o tubo de Pitó, que fica apontado bem para frente. Ele captura a pressão total, que é a pressão do ar parado, a estática, mais essa pressão dinâmica do movimento. Aí uma outra entrada separada, a tomada estática, mede só a pressão do ar ambiente. O velocímetro, então, faz uma conta simples. Ele subtrai uma da outra. E o que sobra? A pressão dinâmica, que é convertida na velocidade que a gente vê no mostrador. Aquela mesma tomadinha estática que ajuda a medir a velocidade também resolve outro problema fundamental. Todo mundo sabe que quanto mais alto a gente sobe, menor a pressão do ar, certo? Dentro do altímetro tem uma peça-chave, uma cápsula de metal toda sanfonada e selada, chamada de cápsula aneroide. Pensa nela como um balãozinho de metal, só que muito, muito sensível. A pressão do ar da tomada estática entra na caixa do instrumento e fica em volta dessa cápsula. Conforme o avião sobe, a pressão lá fora diminui e a cápsula se expande. Quando desce, a pressão aumenta e comprime a cápsula. Esse movimento mínimo é transferido por um sistema de engrenagens para os ponteiros, indicando a altitude. Ok, saber a altitude é ótimo, mas saber a taxa de variação da altitude, ou seja, se está subindo ou descendo e com que velocidade, é igualmente crucial para ter um voo estável. E, de novo, o sistema de pressão tem a resposta. Esse instrumento, que também pode ser chamado de variômetro ou climb, ele detecta justamente a taxa com que a pressão estática está mudando. Ele faz isso comparando a pressão de agora com a pressão de alguns instantes atrás, através de um pequeno vazamento calibrado. Se a pressão está caindo rápido, ele mostra uma subida. Se está aumentando, mostra uma descida. Simples e absolutamente genial. Então dá para imaginar que a integridade desse sistema é crucial. Um simples inseto ou um pouco de gelo bloqueando o tubo de Pitô ou a tomada estática pode levar a leituras perigosamente erradas. Se a tomada estática entope, por exemplo, o altímetro congela onde estava e o velocímetro fica completamente inútil. É a receita para o desastre. Bom, a gente resolveu o problema de se medir o movimento no ar. Mas e quando o piloto não consegue ver o horizonte? No meio de nuvens bem densas ou na escuridão total da noite? A desorientação espacial é um perigo real e mortal. Nossos sentidos, sozinhos, eles nos enganam feios sem referências visuais. É preciso ter uma referência artificial, algo que fique estável não importa o que o avião faça. A solução para isso vem de uma propriedade da física que é quase mágica. É um princípio chamado de inércia giroscópica, ou, para ficar mais fácil, rigidez no espaço.
Basicamente, um rotor pesado, girando em altíssima velocidade, resiste com muita força a qualquer tentativa de mudar seu eixo de rotação. Ele cria um ponto de referência fixo, estável no espaço. Esse diagrama aqui mostra isso direitinho. O rotor ali no centro continua girando sempre no mesmo plano, não importa como a base se incline ou gire. A base, nesse caso, é o avião, e o rotor é a nossa referência estável. E é aqui que vem a aplicação genial disso. Dentro do horizonte artificial tem um giroscópio, com seu eixo na vertical. Ele mantém uma representação do horizonte real. O avião se inclina, sobe, desce ao redor dele e o mostrador nos dá uma imagem clara da atitude da aeronave. Se o nariz está para cima ou para baixo, qual o grau de inclinação das asas. Aí pegaram outro giroscópio, só que montado com o eixo na horizontal, e usaram ele no giro direcional. Ele dá uma indicação de rumo muito, mas muito mais estável que uma bússola magnética, que fica toda doida em turbulência ou durante as curvas. Juntos, esses instrumentos criam um mundo artificial confiável para o piloto poder navegar. Até agora, a gente falou dos princípios mecânicos que dominaram a aviação por décadas e décadas. Mas, claro, a tecnologia não parou no tempo. Ela evoluiu e muito. De um lado, o painel analógico que a gente acabou de destrinchar. Do outro, um glass cockpit moderno, todo digital. Os mostradores mecânicos deram lugar a telas de LCD. As informações de voo, do motor, dos sistemas, agora estão todas integradas de um jeito muito mais claro num display primário de voo e num display multifuncional. Isso não só organiza melhor os dados, como permite que o sistema avise os pilotos de forma muito mais inteligente sobre qualquer problema. Mas aqui está o pulo do gato, a grande sacada de tudo isso. Apesar da aparência ser radicalmente diferente, a informação por trás de tudo ainda vem dos mesmos princípios. As telas digitais ainda mostram dados que nascem daqueles conceitos de pressão do ar e estabilidade giroscópica. A física não mudou. E toda essa evolução deixa a gente com a pergunta no ar, né? Por trás de cada tela de alta definição, de cada sistema computadorizado, ainda vive a genialidade simples de uma cápsula de metal e de um rotor girando. A tecnologia muda, mas a física permanece.